Vamos iniciar hoje a nossa sexta lição, né? A lição sobre a inconveniência da intemperância e intolerância cristã. O pastor Paulo em Creta, ele mostra ao pastor Tito algumas posturas fundamentais para que ele pudesse evitar de errar por inexperiência, por desconhecimento de como ele deveria atuar, porque ele tinha uma missão e ele tinha que pregar o evangelho, ele tinha que seguir na obra de Deus. Então, hoje nós vamos estudar também esse grave perigo, né? Porque há um grave perigo na intemperança e na intolerância cristã. Porque os dois são frutos da carne, portanto, são pecados, não é? Concordam? Podem ser cometidos no meio da igreja. Quer dizer, nós não estamos falando dos pecados cometidos por pessoas que não conhecem o evangelho. Ao contrário. Então, o autor ele inicia trazendo a questão da inconveniência. Por quê? Porque em Creta, os idosos, eles não lidavam de uma forma, vamos dizer assim, onde eles poderiam ter atitudes de acordo com a faixa etária deles. Não, ao contrário, eles eram pessoas que não tinham atitudes que corrompiam os demais, principalmente os mais novos. Então, isso afetava a espiritualidade, afetava o bom senso, né? E eles eram muitos também pauradores. O que seriam pauradores? Seriam tagarelas, pessoas que falavam demais, que acrescentavam um ponto ao conto, né? Como se fala por aí. Então, não estavam dispostos a obedecer, eram insubordinados, eram enganadores. A gente tem hoje em dia grupos assim? Temos, né? Mas devemos evitar que isso tome conta do nosso grupo, né? De um grupo maior, né? Devemos lutar contra isso, né? Pedir a Deus que Ele nos mostre dentro do nosso grupo o que precisa ser transformado, renovado. Então, a gente lê em 2 Pedro 2:1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre a si mesmo repentina destruição. Quer dizer, o que a gente pode, então, entender? Que havia um analfabetismo eclesiástico, né? Então, as pessoas realmente não estudavam a palavra, né? Porque o líder precisa estudar a palavra, os líderes eclesiásticos, os pastores, né? Em vez de serem ativistas, ficarem só querendo apresentar o fazer, não. Eles precisam se debruçar na palavra de Deus, eles precisam aprender mais e mais. Então, o pastor Paulo, ele também preveniu Tito sobre essa ação negativa, né? Dessa inconveniência, que seria uma ação grosseira e que ela produzia a intemperança. Agora, os cristãos cretenses, eles eram pessoas descomedidas, imoderadas e sem sobriedade. Em Creta não havia seriedade nas mulheres idosas e homens idosos, pois eles eram caluniadores e eles eram escravos também do vinho, né? Quer dizer, não tinha uma postura condizente, como eu já falei, né, com a idade deles. Os moços ficavam sem critérios. Hoje nós vemos em nossa comunidade jovens muito implicados. A gente não pode generalizar, mas nós sabemos que tem jovens que estão cada vez mais crescendo, né, na espiritualidade, né, estão pregando o evangelho, e isso é muito importante para uma igreja. Agora, há necessidade de ter critério, né, que esse critério vai servir de norma, de modelo para os mais novos. Então, nós precisamos que isso seja feito no meio da igreja.
Agora, o pastor Paulo ele também instruiu Timóteo, né? E é essa instrução que nós devemos seguir. Quando ele diz aqui em Timóteo, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, é muito importante que a gente se fortaleça. Por quê? Houve um alerta sobre a intemperança. Porque a intemperança, né, ela levava as pessoas a não ter controle sobre os seus atos, sobre as suas ações, né? E nós sabemos que os nossos pensamentos precisam ser pensamentos que nos levem à sabedoria. Então, quando a gente lê em Salmo 49:3, a gente lê: os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos, né? Então, os nossos pensamentos precisam nos levar a ter sabedoria, a ter critérios, né? E mais do que isso, sermos ajuizados, quer dizer, sabermos o que estamos falando, seguindo a direção, seguindo a vontade de Deus. Agora, nós sabemos que nós precisamos amar a lei de Deus, porque a intemperança, como a gente está falando, ela às vezes nos leva a servir dois senhores. O que seria isso, né? Porque a gente serve a Deus, mas a gente não deixa morrer o nosso velho homem, né? Que às vezes fica muito ativo dentro de nós e a gente não abre mão dos nossos mesquinhos interesses. Então a gente às vezes fica ligada a alguns interesses. Então, é tão sutil, porque muitas vezes, não, mas eu não sou assim não. Mas se você se examinar, se você, né, ficar realmente ligada a Deus, Deus vai te revelando, vai te mostrando o que você precisa, em que área da sua vida que precisa transformação. Então, porque o que acontece? Quando as pessoas ficam assim descomedidas, quando começam a aparecer os escândalos, né? Hoje em dia, as pessoas nem veem mais como escândalo, né? Essa palavra se tornou uma palavra até antiga. Por quê? Porque agora qualquer questão, não tem nada a ver, né? É assim que fala. É a primeira reação, né? Então essa banalização precisa ser revista, precisa se ver, porque existem critérios, existe uma direção a ser seguida, né? Eu fico assim, colocando isso para vocês. Às vezes fico pensando, não, mas eu estou sendo assim tão radical. Não estou, porque eu acho que é o que está escrito aqui na Bíblia, né? Quando a gente vê que quem tem que se envergonhar não somos nós, não é? Nós lemos aqui nós vamos ler em Tito 1:11, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Porque o que ele está falando aqui, né? Que além de às vezes não estar muito apegada à palavra, às vezes as pessoas ficam muito importando, hoje em dia, abrem igrejas, né? Isso daí, né? Não é uma questão que todo mundo sabe, né? Mas às vezes não tem um fundamento. Então, que bom, né? Que haja um movimento missionário. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é com a intenção de ganhar dinheiro, né? De fazerem grupos. Então, tem que se haver a gente tem que saber realmente discernir, né? O que realmente a vontade de Deus na nossa igreja, a vontade de Deus, né? Porque, como eu estava falando da questão sobre ficar ligado a dois senhores, a gente lê aqui em Salmo 119, 113, aborreça a duplicidade, porém ama a tua lei. Então, olha, precisamos amar a lei de Deus, precisamos ficar ligados realmente no que Deus tem para a nossa vida, o que estamos lendo na Bíblia e deveremos ir seguindo. Nós precisamos despertar em nós a nossa vocação, né? Que bom, né? Que muitos jovens já estão, a gente já sente jovens vocacionados, né?
Porque na igreja de Creta a gente leu, né? Eles ficavam sem critérios. Então, será que nós seremos capazes de rejeitar a intolerância, né, dentro da nossa igreja? A intolerância cristã? Porque o que é intolerância? Existem outros tipos de intolerância, às vezes no meio evangélico também. A intolerância racial, a intolerância que também seria a intolerância, vamos dizer assim, religiosa, né? Nós sabemos o que desejamos para nós, quer dizer, Deus vai nos revelando, vai nos dizendo, nós vamos sabendo que é para nós, o que Deus quer para nós, mas, né, nós não vamos sair julgando as pessoas, não vamos criticar as pessoas, não é para isso. Porque existe cinismo, falta de respeito dentro da igreja. Mas é por que existe dentro da igreja? Porque as famílias, muitas vezes, já vivem esse ambiente, né, no meio das famílias. Então, isso precisa ser tratado já dentro da própria família, né? Isso assim, entre pais e filhos, entre casal, né? Quando o pastor Paulo ordena o calar das vozes, como eu falei, ele revela a impossibilidade dessa atitude estar alinhada com os preceitos de Deus. Porque em Creta a intolerância cristã era visível. E nós temos, muitas vezes, que banir preconceitos, né, do nosso meio. Nós não precisamos, às vezes, a gente, né, chega uma pessoa na nossa igreja que a gente não conhece, que é diferente de nós precisamos primeiro entender, né, saber o que é que ela deseja e ir de alguma forma, Deus vai nos dar a capacidade, né, de discernir ali, né? Não que a gente tenha que, não, então eu vou aceitar tudo, não é isso, né? Nós precisamos nos alimentar, nos apegar à palavra, porque aí Deus vai completar a obra na nossa vida. Jesus também sofreu intolerância. Aqui, quando a gente lê João 1,46, a gente lê... Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem e vê. Quer dizer, Nazaré era uma cidade, possivelmente, que havia um preconceito em relação a ela. Quer dizer, é a intolerância isso aí, né? Então, o Espírito Santo, ele precisa estar em nós. A gente precisa dar espaço, né, para o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque aí nós não vamos dar espaço nem para intemperança, nem para inconveniência, muito mais para intolerância. Né? Então, é trinômio, inconveniência, intemperança e intolerância. Tá? A gente pode ler 2 Coríntios 3,5 e perceber que é importante que nós nos examinemos para sentir se estamos realmente na fé. Isso que é importante. Então, como lemos agora, né, vamos, quer dizer, nós não lemos, nós nos referimos, né, a 2 Coríntios 3,5, nós vamos vivendo na fé e vivendo com a experiência de estar sempre se enchendo do Espírito Santo, nada vai impedir que nós continuemos a obedecer à verdade. Então, é importante que a gente reflita, que a gente entenda o que está acontecendo com cada um de nós, e nós vamos, aos poucos, né, nos transformando, né, porque realmente, né, eu falo de um modo geral, nós às vezes nos deparamos com sentimentos que nós nem percebemos, né? E à medida que vivemos situações é que vamos percebê-los. Hoje eu vou terminar fazendo uma oração de Paulo, que vai ser a minha oração para vocês aqui. Eu vou ler Filipenses 1, de 3 a 6, mas para terminar, como a gente estivesse pedindo a Deus que possa nos ajudar
e nos capacitar para podermos viver uma vida onde não tenhamos intolerância, tenhamos domínio próprio e mais, que não sejamos inconvenientes. Então, eu vou ler agora, né? Vai ser uma leitura, mas que vocês sintam isso como uma oração final. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém?